Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Páscoa, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa terceira aula do curso de Teoria Clássica dos Campos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações, na primeira parte desse assunto. E nas aulas anteriores, a gente está sempre usando o termo grupo, né? Grupo de Lorentz, grupo de Poincaré. Né? Então, de uma vez por todas, aí vamos ver a definição de grupo. Né? Então, um grupo é um conjunto, aí, no caso para nós, de transformações, T1, T2, T3, etc., que tem que satisfazer 4 propriedades. Né? A primeira delas, também chamada aí de fechamento, né? é a seguinte: se você tiver um par de elementos, qualquer par de elementos aí nesse seu conjunto, né, o produto, eu até pus entre aspas aqui o produto, né, que esse produto pode ser uma multiplicação, pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação matricial, como a gente vai usar, na verdade. Ele pode ser diversas operações, tá? Então, não vou dar um nome para ele. O pessoal às vezes chama de multiplicação do grupo, tá? Mas para nós aqui, a multiplicação, né, dessas duas transformações, né, T1 vezes T2 aí, isso tem que ser algum elemento ali dentro do conjunto, tá? Por exemplo, T3, T4 um outro, ou até mesmo o próprio T1, assim por diante, tá? Ele tem que estar então fechado, a multiplicação não sai desse conjunto, é isso que a gente quer dizer, tá? Lógico que também eu tenho que ter identidade, que seria, né, para nós, que é uma transformação que não muda nada, tá? Seria uma transformação identidade aí, tá? Que é óbvio que a gente já está acostumado, né? I vezes T, T vezes I é igual a qualquer outra transformação T, certo? Ok? Às vezes o matemático fala, não basta só I vezes T, a gente consegue demonstrar que a identidade é única e que ela multiplica. Se você provou pela esquerda, então você prova pela direita, né? Tá? Mas eu vou deixar todas as passagens aqui para a gente. É a primeira vez que a gente estaria vendo isso, né? Isso na verdade seria uma revisão de grupos, mas eu não sei quantos de vocês tiveram grupos, tá? Então, em princípio, eu tenho que pôr tudo aqui, tá? Ok? Lógico, também eu vou ter que ter a transformação inversa, né? Por exemplo, eu tenho um boost, eu tenho que ter o boost reverso ali, né? Sim? Ok? Que é o usual, T menos 1 vezes T igual a identidade. Lógico, eu posso trocar a ordem também, tá? E para qualquer tripla aí de transformações, eu posso fazer primeiro, né? Por exemplo, eu tenho esse produto aqui. Eu posso fazer primeiro T1 com T2 depois T3, ou não, eu posso fazer, eu prefiro, T2 vezes T3 e depois T1, tá? Que na verdade eu não preciso de parênteses, né? Isso é chamado de associatividade, né? Certo? Se você já fez álgebra, você vai lembrar, tá? Ok? Então eu posso fazer T1 vezes T2 ou T2 vezes T1? Não, cuidado, não é isso que eu estou dizendo, tá? Ok? T1 vezes T2 em geral não é igual a T2 vezes T1, tá? Em geral eles não comutam, a gente já fez exercício disso, né? Já está sabendo, já, né? Ok? Por exemplo, você fez lá, a rotação não comuta com boost, etc. Tá? Se comutar, todos eles comutarem, lógico, o grupo é abeliano, né? E uma coisa que eu vou usar também é que se você tem uma parte um subconjunto aí, desse conjunto G, né, que satisfaz todos esses 4, né, axiomas, né, essas 4 propriedades, tá? A gente chama isso de um subgrupo, tá? Okay. Muito bem. Então, lógico, de novo, volto a dizer, né? Pode ser soma, pode, os matemáticos adoram fazer
essas coisas, eles adoram trabalhar isso com teoria de números, então vai ter tudo quanto é operação. Para nós, né, da física, hein, é basicamente multiplicação matricial. Então, é automático essa associatividade, né, certo? Lógico também, matrizes vão continuar sendo matrizes e assim por diante. Tá? Vamos ver alguns exemplinhos. Então, o grupo mais simples de todos, o grupo trivial aí, seria só ter identidade. Tá? Eu vou fazer aqui para 4 dimensões, que é o que a gente está mais interessado. Você pode fazer qualquer dimensão. Tá? Que é lógico que eu já tinha falado, né? Não muda nada. Então, o quadro vetor passa a ser o próprio quadro vetor. Mas há outros tipos de grupos, né? Por exemplo, grupo com 2 elementos. Primeiro grupo não trivial. Né? Isso aqui, na verdade, para os matemáticos se chama Z2. Né? Isso é a mesma coisa que mais 1 e menos 1 para eles. Tá? Onde o menos para nós aqui seria paridade. Né? Leva só a parte espacial aqui, o x vetor, não, tri vetor aí, em menos x vetor. Tá? Lógico que você pode escolher, eu posso espelhar só o x? Pode. Né? Isso é chamado de inversão espacial ou especular. Aí, né? Você põe um espelho na frente do seu sistema de coordenadas, aí, você reflete x, por exemplo. Ou então posso refletir x e y, sim, posso refletir, sei lá, só z, pode, tem vários. Tá? Okay. E, lógico, né? O I, na verdade, é subgrupo de todo grupo. Né? O I sozinho satisfaz as quatro propriedades. Tá? Okay? Esse cara aqui também satisfaz as 4 propriedades. Por exemplo, P ao quadrado é I. Sim? Então está dentro do grupo, é fechado. Né? I vezes I é I, lógico. Tá? I vezes P é P. P vezes I é P também, então é fechado. Né? A inversa do P, o próprio P, sim, você consegue provar as 4 condições, isso é um grupinho mesmo. Tá? Um outro grupo mais menos, na verdade, né? Às vezes popular, é o da reversão temporal, por exemplo, com a identidade. Né? Sim, eu sempre tenho que ter identidade. Tá? Okay. Lógico, de novo, T ao quadrado, né? Vai dar I, então está fechado, etc. Tá? Então, o que tem de interessante nesses 2 primeiros aí, grupinhos? Né? Primeiro, eles são finitos, certo? Por exemplo, tem só 2 elementos. Sim, o outro exemplo também. Tá? O primeiro só tinha 1 elemento. Né? É discreto, eu não tenho... não é contínuo. Né? Eu pulo do I para o T. Né? Aliás, o I e o T têm determinantes distintos, né? Certo? O determinante do T aqui é menos 1. Mesma coisa, o determinante do P é menos 1 também. Sim, são 3 menos, né? Tá? Vai dar menos 1 também. Tá? Então são grupos bacanas, né? Eles são grupos chamados grupos discretos. Sim? Eles são a outra parte dos grupos maiores que a gente vai ver. Tá? Seria a parte desconexa ali, da identidade. E a parte conexa ou conectada à identidade, né, é o que a gente chama de S, que é o especial. Né? Sim? Okay? Essa parte que tem... Você pode escolher esse determinante valendo mais 1. Você consegue deixar o determinante valendo mais 1. Tá? Então, esses grupos, por exemplo, grupo ortogonal, especial, a gente já comentou um pouquinho na aula passada. Aqui novo, eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula. Né? Grupo especial unitário. Né? Sim? Unitário, então, o dagger é igual à inversa. Né? Aqui o transposto era igual à inversa. Né? Certo? Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o wall hoje. Ou o próprio grupo de Lorentz, o 3.1, que eu falei na aula passada. Todos esses caras aqui, eles têm o determinante mais 1. Tá? Okay? Então, na verdade, eles são, matemático, eles são exemplos aí do que a gente chama de grupos de Lie, que eles são continuamente, eles são uma deformação ali a partir da identidade. Tá? Você vai deformando a partir da identidade, você consegue continuamente a partir da identidade ir para outros pontos do seu espaço ali, que a gente vai chamar de variedade. Vou usar mais para frente esse termo. Tá?
estou só acostumando o seu ouvido com isso. Sim? Então, por exemplo, uma rotação é SO3, por exemplo, ou SO2. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes. Uma rotação pode ser feita como uma deformação, né? ou, na verdade, sucessivas rotações infinitas, né? Infinitesimais. Certo? Por exemplo, eu estou muito próximo da origem, eu só acrescento uma matriz pequenininha, ΔW aqui. Tá? Esse ΔW aqui vai ser um ângulo infinitesimal vezes uma matriz específica, que na verdade a gente vai chamar isso de gerador aqui. Né? Eu estou escolhendo aqui no plano XY. Tá? Então, isso vai te dar uma transformação, uma rotação infinitesimal em torno de Z, por exemplo. Sim? Você vai fazer exercício disso aqui, é o primeiro exercício. Né? Você vai calculando, vai fazer finito, na verdade. Tá? Ok? Então, como é que a gente faz isso? Bom, veja, se eu for aplicar várias vezes, eu vou fazer, então, 1, né, a identidade aí, mais uma perturbaçãozinha, 1 mais x, né? Isso aqui vai te lembrar o que? Exponencial, na verdade, né? Certo? Então, 1 mais x, n vezes, lógico, eu tenho que dividir no ângulo, né? Por exemplo, 2 vezes, vou dividir o ângulo ali para metade, né? Eu vou fazer esse processo do limite, né? 3 vezes, divido por 3 e assim por diante. Então, isso aqui é um limite que você já viu, né? É um dos limites fundamentais, isso aí é elevado a x, certo? Então, isso aqui é difícil de fazer com matriz, mas esta parte aqui não. Sim. Essa soma não, certo? Então, lógico, eu não estou supondo aqui que W seja pequeno, mas você vai fazer finito mesmo isso aqui, né? A exponencial tem um raio de convergência infinito, né? Então, você consegue mostrar que isso faz sentido, sim? Então, você pode fazer isso com matrizes mesmo. Então, por exemplo, matriz elevada a zero seria identidade. Matriz a primeira é ela mesma, né? Matriz ao quadrado sobre 2 é só ir multiplicando, né? Ao cubo, assim por diante. Tá? Okay? Só você separar em parte par e ímpar, lá você vai conseguir fazer assim. Sim? Isso é chamado de exponencial de matriz e é lógico que a gente denota, né, como E elevado a W mesmo. Tá? Então, a primeira vez que eu vi isso eu fiquei chocado. Nossa, exponencial de matriz! Mas é tranquilo, tá? Você consegue fazer assim. Tá bom? E esses Ws aqui, né, na verdade eu comentei isso um pouquinho na aula passada, né, o conjunto das matrizes D por D, na verdade, é um espaço vetorial. Cada matriz seria um vetor, aí você pode somar, né, subtrair, assim por diante. Então, isso forma um espaço vetorial. E para você gerar esse espaço vetorial, você pode escolher uma base específica. Tá? A gente normalmente escolhe uma base aí desses objetos J aqui, que são chamados de geradores. Eu vou comentar isso mais tarde. Aqui, tá? Mas, em princípio, eu vou fazer, então, uma expansão desses W, dessas matrizes W, em cima desses geradores, tá? E aí eu jogo no exponencial. Ok? Então, nesse exemplo aqui que eu mostrei, voltando aqui um minuto, essa matriz aqui é o J na direção 3, tá? A gente vai provar isso já já. Ok? Beleza. Então, vamos ver especificamente o SO, por exemplo. Eu vou deixar D livre aqui, né? O que eu falei? Né? Na aula passada eu disse que a métrica é preservada, né? Ou a distância é preservada. Sim? A métrica do espaço euclidiano é o ΔJ aqui, né? Então, a transformação é SOD mesmo, normal. Tá? Então, o que essa matriz satisfaz? Bom, o próprio nome já diz, né? Ela tem que ser ortogonal, certo? Okay? Aqui é a distância, né, módulo, tudo bem, eu estou trabalhando em distância ao quadrado. Se você preservar o módulo, você está preservando ela ao quadrado, para ficar mais parecido com o intervalo. Tá? Que é mais fácil fazer a conta. Então, eu preciso que esse x ao quadrado, aqui, esse vetor ao quadrado, seja o mesmo um referencial com linha ou sem linha. Certo? Então, se eu transformei, se eu rodei, por exemplo, né, aqui no caso é SO, só D, simplesmente, eu estou rodando uma rotação mesmo de verdade, né? Se eu substituir essa expressão em x', né, eu estou pondo um pouquinho mais, estou sendo um pouquinho mais preciso, eu estou colocando no i a linha agora, né, e o j aqui também, eu vou ter essa expressão aqui, certo? Então, o delta novo, né, com o xi' novo, xj' novo, né, isso é igual a quem? Eu estou usando notação de Einstein, né, da soma, tá?
Vou substituir as duas transformações aqui. Tem uma aqui entre parênteses, ó, essa outra aqui. Mas do jeito que a gente está escrevendo aqui, são componentes, tá? Então, eu não estou vendo uma matriz, nada do gênero. Eu estou vendo simplesmente a soma aqui, né, das componentes. Então, eu posso trocar a ordem disso aqui à vontade. Sim? Então, eu vou jogar todo mundo para a esquerda e vou deixar os x para a direita. Sim? Então, esse termo aqui, entre parênteses, né, tem que ser a delta. Sim? Esse meu x' ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado, porque o meu x aqui, em princípio, é arbitrário. Tá? Okay. Então, essa expressão tem que ser a mesma nos dois referenciais. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é nada mais do que a transformação do delta. Mas o delta de Kronecker, você sabe, é o mesmo em todos os referenciais. Então, eu não preciso nem pôr linhas aqui, nem nada. Tá? Okay? Mas, só para continuar aqui, esse J' aqui eu já vou chamar, está somado aqui, ó, em cima, com J'. Então vai ficar I' e I' em cima, tá? É o que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Mas não é bem assim que a gente escreve multiplicação matricial, né? Tá? Ok? É a coluna, né, de uma matriz com a linha da outra matriz. Está invertido aqui, então na verdade eu preciso usar a transposta. Tá? Aí você troca os dois índices aqui, fica I em cima e I embaixo. Agora sim, isso aqui virou uma multiplicação de matrizes, né? Tá? Esse índice I' aqui é um índice mudo, está sendo somado, né? Se for espaço tridimensional, se for SO3, por exemplo, né? Esse D aqui eu estou pondo genérico. Né? Se for SO3, vai ser 1, 2, 3 essa soma aqui. Isso aqui é uma multiplicação matricial mesmo, isso dá, na verdade, as componentes da matriz identidade. Né? Eu já até subi um índice aqui para ficar mais visível. Tá? Ou seja, essa expressão aqui é a mesma coisa que dizer que M transposto vezes M é igual a I. Tá? Ou seja, o M transposto é inverso. Sim? A matriz transposta é inversa, e isso é o que a gente chama de uma matriz ortogonal. Tá? Nota o seguinte também, se você tomar o determinante dos dois lados, pelo teoreminha de Binet, que abre o produto, né, vai ficar o determinante de MT vezes o determinante de M, mas o determinante da matriz transposta, se você só trocar a linha por coluna, né, continua sendo o mesmo, assim, o determinante não muda. Tá? Então você vai ficar com o determinante ao quadrado igual a 1, né, o determinante da matriz de identidade é 1. Então você tem duas possibilidades. Né? Tirar a raiz quadrada, você pode ter determinante mais 1 ou menos 1, certo? Mas a gente escolhe mais 1 para quê? Para que seja especial, né? O S, tá pulando aqui. O S, OD, né? Então, O de ortogonal, S de especial, sim. E, na verdade, o que eu quero dizer com especial é que ela é conectada, né, à matriz de identidade. Então, por perturbações ali, você vai, né, em cima da identidade, por deformações, né, ou deformações, você leva a uma matriz de rotação, por exemplo. Tá? E as pseudo-rotações também, assim, a pseudo-ortogonal ali, né? Assim, por exemplo, o grupinho de Lorentz, né? O 3, 1. Então, é D menos um sinal trocado lá, por exemplo, do tempo. Né? Fica 3, 1. Assim, a gente já comentou na aula passada. Aí ele preserva o quê? Ele preserva o intervalo. Né? Ele preserva uma soma ali especial que tem sinais menos. Sim? Ok? Faça a transformação de Lorentz. Aqui, Lorentz geral, aqui fica um pouco mais geral aqui do que eu gostaria. Né? Se eu substituir esses x aqui por x' e o eta por etas linhas aqui, né? De novo eu vou fazer a mesma conta, só que agora, né, é o eta linha transformada aqui, né, que vai virar o eta, certo? Ok, faço o mesmo truque, eu escrevo na ordem que eu quiser aqui, que for melhor, eu já vou passar para a esquerda aqui, ó, tá? Vou transpor de novo, então vai trocar os índices, sim? Ok, fica certinho aqui, ó, lambda transposto vezes eta vezes lambda é igual a eta de novo, certo? Porque o eta não mudou os valores, sim? Continua sendo diagonal lá mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, sim? No caso, 3, 1, certo? Ou seja, isso não é bem a equação anterior lá, né? Sim, tem uma eta aqui no meio, sim, dá um pouquinho mais de trabalho.
Tá? Mas, de novo, usa o teorema de Binet, você consegue provar. Né? O determinante de eta é menos 1, só que corta dos dois lados. Fica determinante ao quadrado do lambda. Né? Então você tem essas duas possibilidades que, de novo, eu vou escolher mais um para que seja conectado, ou seja especial. Tá? Muito bem. Então, feito isso aqui, o que isso te gera naquela exponencial? O que isso te gera? Esses são elementos do grupo. Tá? Tanto o lambda aqui, quanto esse, vou voltar aqui, quanto o m, são elementos do grupo. Certo? O que isso impõe em cima da álgebra? Você lembra o grupo de Lie? Né? É uma exponencial de elementos da álgebra. Então, se eu fizer, né, lambda aqui, e elevado a uma certa, né, matriz A, aqui, que vai ser A de álgebra aqui, né? O que isso implica sobre essa álgebra? Né? Se você fizer a conta para o ortogonal, é imediato. Essa continha aqui, você consegue mostrar aqui. A transposta é menos A, né? Então, na verdade, isso é uma matriz antissimétrica. Né? Sim? Aqui é um pouquinho mais chato. Né? Então, você pode fazer com a conta mesmo, né, da exponencial, etc. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas principalmente que tem o eta aqui no meio. Tá? Mas uma das vantagens do grupo de Lie é que se você fizer aproximado, isso já dá certo já, porque lembre-se, é uma deformaçãozinha ali. Na verdade é uma variação, você consegue variar continuamente ali, né? Porque o seu espaço é contínuo ali, o espaço dos parâmetros é contínuo, sim? Porque você consegue fazer em primeira ordem aqui já é suficiente. Sim, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, expanda até a primeira ordem, vai ficar 1 mais A, simplesmente, mas termos de ordem superior. Tá? Toma o transposto. O transposto da soma é a soma dos transpostos aqui, né? Certo? Então, o transposto da identidade é ela mesma, então fica só A transposto. Joga na equação 2, né? Essa equação aqui, ó, lambda, transposto, eta, lambda igual a eta. Joga lá. Então, você vai ter que fazer a distributiva aqui, só segurando até termos A, a primeira. Sim? Né? Então aqui vai ficar I mais eta mais I da eta. Né? I mais eta mais AT está ali. Ó. Né? O próximo não precisa mais. Então A vezes eta vezes I da A vezes eta, isso tem que ser igual a eta. Certo? Bom, a eta corta, eu posso isolar, eu quero achar o transposto aqui. Eu posso isolar, então fica eta A transposto é menos A eta, toma a inversa, né? Certo? Na verdade, tem as mesmas componentes da métrica de Minkowski, né? Sim, a inversa é igual a ela mesma, né? Certo? Toma a inversa, multiplica pela esquerda com a inversa, a gente chega nessa fórmula ali. Então, é um pouquinho mais chato, né? Tem essas etas aqui. Então, quando você tem uma métrica não euclidiana, como a de Minkowski, por exemplo, do espaço-tempo, você vai ter essa condição sobre os elementos da álgebra. Tá? Porque esses A's aqui vão ser a soma sobre os geradores. Assim. E, de novo, como é que fica? Aqui no caso eu não vou nem me interessar muito pelo determinante, mas o traço, por exemplo. Sim? Que propriedade que eu sei aqui? Se você tomar o traço dos dois lados, né, o traço é a soma dos elementos da diagonal. Você lembra lá de Algelin, né? Tá? Então, o traço é cíclico. Sim? Você tem essa propriedade de poder rodar ali, né, ciclicamente. Então, por exemplo, esse último termo aqui, ó, eu posso passar ele ciclicamente, eu posso ir rodando ele aqui, ele bate aqui na primeira parte. Aí eta menos uma identidade, então na verdade volta a ser só o menos traço de A, que é igual ao traço de A transposto também, né? Certo? O traço não muda por você transpor. Então, quando que x é igual a menos x? Só quando ele é zero. Sim? Okay. Muito bem. Tá? Mas se você já conhece bastante de álgebra ali, de matrizes, né? Por exemplo, se você tem uma matriz que é uma exponencial, você pode diagonalizar para fazer essa demonstração. Você diagonaliza a matriz, etc. Né? Se você tomar o determinante, na verdade você está tomando a exponencial do traço. Então, se o traço
né? É 0, esse determinante é 1. Então isso já era esperado, né? Sim. Okay? Afinal de contas eu impus aqui que o determinante fosse 1. Sim? Então tá bom. Então, uma coisa que eu tenho que falar de novo aqui desse grupo, né? do espaço vetorial das matrizes D por D, né? Se eu escolher matrizes inversíveis, ou seja, determinante diferente de 0, na verdade isso vai formar um grupo. Sim? Okay? São as matrizes ali do GLD, certo? Então é o grupo geral linear, o grupo real linear. Esse R aqui é meio excesso aqui, é que muitas vezes a gente troca, né, em cursos mais avançados, põe complexos aqui, mas para nós é o grupo linear aqui, certo? O grupo geral linear aqui, tá? Ele também tem uma álgebra, sim? A álgebra a gente sempre representa aqui ou com minúsculas ou com letras góticas aqui, mas eu vou apresentar mais simples aqui com minúsculas, tá? Os físicos não tomam muito esse cuidado de que a álgebra, que seria a parte aqui em cima da exponencial, com o elemento do grupo. Então os matemáticos ficam chocados com isso, tá? Tente lembrar disso, sim? Tente distinguir a álgebra de grupo, tá? Então o elemento exponenciado e o que está na exponencial não são iguais, tá? Okay? Mas se você tem então se eu me restringir, né, as matrizes inversíveis D por D, eu vou estar então na verdade no GLD, sim? E a álgebra dele é o GL minúsculo aqui, né? D, que a gente já cantou a bola ali, que ele vai ser na verdade expandido ali, é o span, né? Okay? Pelos geradores, desculpa, tá? Então os geradores é meio cacofônico, meio repetitivo na verdade, né? Os geradores geram o grupo, é isso que a gente vai ver, tá? Okay? Então tá bom. E, aliás, na verdade, para grupos de matrizes, todo grupo de matrizes na verdade é subgrupo desse cara aqui, tá? Isso é uma teoreminha, na verdade tem que fazer na álgebra, que é um pouquinho mais chato, tem exceções patológicas ali, é o teorema de Ado, sim? Mas não, para nós é o seguinte, né? Bom, e o que é uma álgebra? Né? Uma álgebra é simplesmente um espaço vetorial, por exemplo, o espaço das matrizes ali, que tem uma operação que pega duas matrizes e vai continuar fechado, né? Continua sendo, é um fechamento, sim? Só que é na álgebra também, você tem um fechamento na álgebra também. Okay? Então, por exemplo, se o fechamento for feito pelo produto de matriz, duas matrizes dando matriz de novo dentro da álgebra, isso é conhecido como álgebra produto, tá? É bacana, tá? Eu já vou mostrar a álgebra produto, mas a álgebra de Lie, que é o que nos interessa, tá? A operação binária interna ali é o comutador. Você vai pegar duas matrizes, sabe? Vai fazer o teu comutador, isso continua dentro da sua álgebra, você já viu isso provavelmente em mecânica quântica, né? Por exemplo, J1, J2, dando J3, sim, ok. Mas de maneira geral, uma álgebra de Lie é uma operação binária interna que é antissimétrica e que satisfaz essa relação aqui de Jacobi, tá? Okay. Então, para nós é essa álgebra que nos interessa, tá? É a álgebra de Lie aqui que eu vou exponenciar para chegar no grupo de Lie, sim? O grupo contínuo. Tá? Tem muita coisa de grupos aqui, eu não vou estar entrando muito em detalhes, mas então essa álgebra é sempre subálgebra, né? Do GLD, sim? Esse é o teoreminha que eu estou me referindo. Então é excesso aqui que eu estou pondo, tá? Eu não precisava usar toda essa base, mas se eu escolher a base canônica, sim, a base canônica, na verdade, por exemplo, a 4 dimensões, 4 por 4 tem 16 entradas, né? Tem 16 matrizes, tá? Esse alfa e beta aqui estão rotulando as matrizes, sim, é o nome das matrizes, é o rótulo das matrizes, sim? E o mi e o ni são índice de linha e coluna, tá? Dessas matrizes, certo? Então, por exemplo,
para 4 dimensões, matrizes 4x4, né? Como eu já falei, tem 16 matrizes desse tipo, onde é cruzadinho aqui, ó, o alfa com mi, o beta com ni, são os deltas aqui, certo? Eu só quero dizer que são um bando de zeros, sim? E aonde você tiver, por exemplo, linha 0, coluna 0, tem um 1 aqui. Então, aqui esse outro aqui, ó, linha 0, coluna 1, né? Linha 0, essa daqui, ó. Coluna 1 tem um 1 ali, ó. Tá? O resto é 0 e assim por diante. Certo? Então, nessa base aqui você consegue escrever qualquer matriz 4x4. Essa base canônica, né? Certo? Você já viu isso em algebra. Tá? Então, por exemplo, matriz de identidade é a soma, né? 1, 1, 1, 1. Então, seria o 0, 0, o 1, 1, o 2, 2, o 3, 3. A paridade, por exemplo, é mais 0, 0, menos 1, 1, menos 2, 2, assim por diante. Né? Reversão temporal é menos na componente temporal e mais na componente espacial. Sim. E assim por diante. Tá? Legal. Essa base, então, é grande demais? Ela cobre o GLD. Sim. Ela cobre as matrizinhas ali, D por D, né? Seria a álgebra geral ali. Sim. Eu não preciso de tudo isso. Eu vou, na verdade, me concentrar para um número menor de geradores. Sim? Ok? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, você vai fazer exercício lá. Esse é o segundo exercício. Né? Primeiro, você vai exponenciar ali uma matriz para chegar na matriz de rotação. Eu dei a dica. Tá? O segundo exercício é multiplica esses duas matrizes desse tipo aqui. Lógico, vai ter uma terceira. Tá? Isso é fechado, né? É uma operação binária interna, então você continua lá dentro da álgebra, sim? Porque isso é fechado pela multiplicação, certo? A multiplicação usual. Então, isso aqui daria um múltiplo, né, dessa matriz. Esse fator aqui seria o que eu vou chamar mais para frente aqui de constante de estrutura da álgebra produto. Tá? Okay. Ah, mas eu não quero a álgebra produto. Não, a gente quer, na verdade, a álgebra com computadores, que é a álgebra de Lie. Sim. Você já vai ver isso aqui já. Você vai reconhecer isso aqui. Certo? Ok. Então, é que tem índice demais aqui. São multi-índices aqui. Certo? Tem índices demais. Isso aqui é um índice só para essa matriz. Isso aqui é um multi-índice para essa matriz. Mesma coisa para essa outra matriz aqui. Sim? No fundo, são só 3 índices. A, B e C, por exemplo. Tá. Ok? Então, vai lá e calcula a segunda parte do exercício 2. Você chega nesse monstrinho aqui. Ó. Então, essa é a constante de estrutura para a álgebra geral linear, tá? Em D dimensões. Bacana. Mas eu preciso de tudo isso? Não. Né? Okay? O que eu preciso? Por exemplo, eu quero saber a álgebra do grupo de Lorentz, por exemplo. Tá? Isso que nos importa. Sim? Então a gente faz o seguinte, são índices de espaço-tempo aqui, na verdade. Né? Eu escolho, volta aqui um segundo. Vem aqui na equação 4, eu baixo esse beta, por exemplo. Sim? Eu vou baixar esse beta, então baixa aqui vai virar eta. Certo? Tá claro isso? Vai virar uma eta. Então esse sujeitinho novo, essa nova matriz com beta embaixo aqui, ó, essa nova matriz com beta embaixo, é ela quem vai me ajudar a achar o gerador da álgebra de Lorentz, tá? Do grupo de Lorentz. Sim? A álgebra do SO3 minúsculo, SO3,1. Tá bom? Então, com esse cara com eta aqui, ó, né, tem uma métrica? Tem, é mais complicadinho. É um pouquinho mais complicado. Você consegue calcular essa comutação, sim, esse é o exercício 3. Na verdade, como você já fez essa aqui, ó, você já fez essa anterior, volta aqui. Né? Baixa esses índices aqui, você consegue achar isso aqui imediato. Tá? Então, isso é a resposta? Ainda não. É o J. Certo? Os geradores, né, são esse rótulo antissimetrizado aqui. Tá? Isso não quer dizer que ele é antissimétrico, na verdade, não. Sim? Por exemplo, para a álgebra do grupo de Lorentz, sim? O SO3,1, você tem, lógico, 6 geradores que vão estar ligados a 6 parâmetros do grupo de Lorentz, lembre-se, né? São 3
pseudo-rotações ou 3 boosts, né? Boosts no x, no y, no z. Rotação em torno de x, em torno de y, em torno de z, tá? É exatamente o que a gente tem aqui. Então, por exemplo, ó, isso aqui, ó, é tempo, espaço. Isso é um boost, sim? Ou uma pseudo-rotação. Então, se você pegar essa matriz aqui, ela é simétrica, olha que legal, né? Se você pegar essa matriz multiplicar vezes φ e exponenciar, ela vai me dar aquela matriz da aula passada lá, com cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tá? Ok? Isso aqui vai te dar, então, uma pseudo-rotação que é um boost. Então, esse é um boost na direção do x, ó. Sim, isso é tx, tá? Já esse outro aqui, ó, 1, 2, eu já vou simplificar essa notação já já. Isso, na verdade, é uma rotação no plano XY. Esse cara, o bloco aqui, ó, só a parte 3x3, não vou conseguir selecionar. Só essa parte 3x3, ela é, olha lá para trás, volta lá. Ela é a rotação, aqui o gerador da rotação, no plano XY. Certo? Esse é o J3 que você está acostumado, você já deve ter visto em mecânica quântica. Tá? Ok? Sim. Cadê? Aqui. Sim, e assim por diante, certo? Então são 3 rotações, 3 boosts, fechou essa continha aqui, tá? E você vai fazer também ali o computador, ali, o computador geral ali do grupo de Lorentz, certo? Okay? Você fez isso aqui, é só abrir, né? O computador abre para subtração, soma, sim? Okay, você já deve ter feito isso. Bacana, então simplifica um pouco essa notação. Vamos ver exemplo concreto disso aqui. Isso aqui é muita álgebra abstrata aqui, né? Vamos voltar para a Terra um pouco. Então, pega 3 dimensões. Então são índices espaciais aqui, I, J, K. Aqui eu estou usando A, B e C porque eu vou enfiar um I aqui, que é padrão, tá? Ok? Então, aqui eu já tinha comentado, né? Por exemplo, ó, 1, 2, simplifica um pouco. 1, 2 vai 3. 2, 3 vai 1. 3, 1 vai 2. Isso já está acostumado ao símbolo de Levi-Civita, né? Sabe? Aqui, o Levante chama de Kronecker, antissimétrico. Eu prefiro chamar de Levi-Civita. Sabe? Okay. Para que a gente enfia um I aqui, ó? Para que ele fique hermitiano. Se você tirar esse I, ele fica anti-hermitiano. Os matemáticos preferem. Tá? Mas os físicos gostam de ter as coisas aqui hermitianas porque dão altos valores reais lá na mecânica quântica, certo? Que eu já estou adiantando um pouco a bola. Né? Então, essa equação anterior, que voltando aqui, ó, essa equação que é um monstrinho, você vai calcular, é o último exercício. Né? Fica só isso aqui, é muito compacto, certo? Aqui, se eu simplifico a notação, aqui se eu passo para só índices espaciais, aqui só rotações de verdade mesmo, certo? Só o bloco 3x3, por exemplo. Sim? Ok? Mas a verdade é que rotações não são só 3x3. Tá? O SU2, que, por exemplo, a menor representação dele é 2x2, também dá rotações também. Tá? Você vai falar, isso não serve para nada, e na verdade serve horrores, tá? Então eles são distintos, certo? Por exemplo, o SU2 tem uma topologia ali um pouquinho mais simples, né? O espaço dos parâmetros ali dele é uma variedade que na verdade é o S3, seria 3 esferas. Sim? E desse outro cara aqui é um pouquinho mais chato. A parte de cima é identificada com a parte de baixo. Bom, isso aí você vai ver em teoria de grupos. Se você já viu bem, senão você vai ver no curso de teoria de grupos. Tá? Para nós, o que importa é o seguinte. Né? Eu vou começar pelo SO3. Na próxima aula eu vou falar do SO2. Né? O SO2 vai ser mais complicadinho. O SO2 vai ter a ver com férmions, tá? Elétrons. E o SO3 seria uma coisa mais palpável, mais real. Tá? Por quê? Eu já vou mostrar. Né? Então, o SO3 é mais comum, sim. A menor representação dele, que a gente chama de fundamental, são as matrizes 3x3 mesmo. Então, são essas matrizes aqui, volta na equação 6 aqui. São essas matrizes aqui, ó. É só o bloco de baixo aqui, ó, certo? Okay? Onde eu pus um I de propósito ali, então fica menos I mais I aqui, ó. Sim? Tá? Ou compactamente aqui usando o Levi-Civita, isso é I YABC, tá? Isso coincide com a representação adjunta, que
por um acaso, isso é a própria constante de estrutura aqui. Ó. Sim. Ele é proporcional à constante de estrutura. É uma coincidência aqui para esse grupo. Isso, em geral, não acontece. Por exemplo, o SO2, a representação fundamental é 2 por 2. Tá? A representação adjunta dele é 3 por 3. Sim. Okay. O SO2 tem um dobro ali. Ele dobra as representações. Bom, enfim. Tá legal. Então, como é que é a conta? Né? Então, você vai fazer um caso, uma direção. Aqui a conta é geral, aqui só para completar a aulinha. Tá? Então, uma direção qualquer, ou seja, isso aqui são rotações em torno de x, de y, de z. Né? Como é que fica? Eu pus um i lá para trás, eu vou ter que pôr um menos i ali. Né? Isso são combinações lineares dos geradores, certo? Isso aqui te dá então essa matriz da álgebra. Isso aqui pertence à álgebra, certo? Okay. Se eu for elevando ao quadrado, dá um monstrinho. Se eu elevar ao cubo, dá outro monstrinho, assim por diante, você vai somar isso. Eu não vou fazer essa conta, eu só quero te mostrar o seguinte: isso dá um belo monstro, certo? Okay. Onde, lógico, o ômega aqui é o módulo, né? Esse U é o versor, então é a direção onde a gente roda. A direção Z, legal, eu vou rodar de um ângulo ômega em torno dele, tá bom. Né? E aqui, só para caber aqui, eu chamei de C e S aqui, igual ao gravante. Tá? Então, essa é uma rotação usual, certo? Isso vai bater em cima de um vetor, então isso também é chamado de representação vetorial, isso funciona em 3 dimensões. Tá? E, lógico, vai ter uma parte que é não afetada, que seria a parte paralela, né? a direção U, sim. E a parte que é afetada aqui tem essas duas parcelas aqui, certo? Onde o paralelo é a projeção, né? O perpendicular é o restante. Tá? Não se assuste, eu não vou precisar de nada disso aqui. Sim. O exercício você vai fazer só com os deltas ali, certo? Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: se eu escolher, por exemplo, a direção Z, ou seja, ômega 1 é igual a 0, ômega 2 é igual a 0, ômega 3 é o teu ângulo mesmo, é o seu φ, né? Se eu rodar de 360 graus, é lógico que eu tenho que voltar o quê? Para o mesmo lugar. Então, isso me dá, realmente, você testa aqui essa continha. Então, vem aqui rapidinho, ó, 2π, morreu esse seno. Aqui é 1, sim. Vai ficar a parte paralela mais a perpendicular, volta a ser o vetor original, certo? Então, isso volta a ser x, sim. Então, essa matriz é a identidade mesmo. Tá? Ok. Então, isso acontece para o SO3. Para o SO2 a gente vai ver que não. A gente vai ter que rodar, ao invés de 360, a gente vai ter que rodar 720 graus. Tá? E é isso que muitas partículas enxergam. Tá? Então, vai começar as coisas estranhas aí do curso. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.